A guerra na Ucrânia, no leste europeu, tomou dimensões geopolíticas incontestáveis em todo o mundo. Temos, de um lado, uma formação de um espectro liderado pelos Estados Unidos, com mais de 50 nações apoiando diretamente a Ucrânia, e também temos, do outro lado, um espectro no Oriente, liderado, é claro, pela Rússia, com diversas nações que são arquirrivais até mesmo dos Estados Unidos no setor militar. E no setor econômico, setor político, se destaca a China, que fomenta a guerra da Rússia na Ucrânia, comprando o petróleo, comprando os recursos energéticos da Rússia e transferindo componentes eletrônicos primordiais para a base industrial de defesa da Rússia. E por conta de todo esse aspecto globalizado de uma tensão geopolítica cada vez maior, tanto tensão quanto intensidade nas discussões geopolíticas, acontecerá também, muito breve, em 24 de setembro, uma grande reunião, uma Assembleia Geral das Nações Unidas, o que é tradicional, em Nova York, nos Estados Unidos. E por conta disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele enviou um convite formal no final de agosto deste ano para os principais líderes governamentais na América Latina para uma possível reunião a portas fechadas com o líder da Ucrânia neste momento em que ocorrerá a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, para esse evento de alto nível que deve acontecer ali paralelo a essa Assembleia Geral. A ideia dessa reunião ela estava baseada em mostrar um apoio simbólico de governos latino-americanos para Kiev em sua resistência, em sua luta nesta guerra contra a Rússia. E os convites eles foram enviados. No entanto, sem mencionar os motivos claros em público, Kiev decidiu rever esses planos e cancelou esses convites direcionados aos líderes governamentais da América Latina. E tudo leva a crer que um novo encontro semelhante ao que aconteceria a partir de 24 de setembro lá em Nova York deve acontecer em 2025, sem uma data específica nem um mês específico para isso. Mas qual o motivo desse cancelamento? Já vou aqui até adiantando que não há nenhuma questão imediata neste momento de uma intriga ou por conta de uma ameaça ou até mesmo um posicionamento mais contundente nesse momento de algum líder, seja, por exemplo, da Argentina, do Chile, do Brasil. Não, não é isso. Tudo leva a crer que há um risco elevado de esvaziamento de executivos, líderes e também diplomatas de governos dessa possível reunião com o governo da Ucrânia. Por isso que eles decidiram cancelar essa reunião programada para acontecer paralelamente à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. E isso tem, com certeza, grande relação com a simpatia de alguns governos latino-americanos que possuem com a Rússia imersa nesse grupo dos países emergentes que é o BRICS, em especial, por exemplo, o Brasil. E antes de eu continuar essa análise, peço gentilmente para você entrar na minha loja oficial de camisetas, canecas e pôsteres, umapenca.com/área-militar, que você encontra camisetas com estampas incríveis, com um preço maravilhoso e a qualidade é insuperável. Então acesse umapenca.com/área-militar. Com cada compra, você estará ajudando no meu trabalho aqui no YouTube. O episódio ele mostra claramente como esse conflito no leste europeu é um tema que divide, de fato, a América Latina em questões tanto ideológicas quanto políticas, onde muitas nações adotam posições ambíguas em relação a essa guerra e evitam, por exemplo, criticar frontalmente as ações da Rússia desencadeada e liderada por Vladimir Putin. Inclusive, meses atrás, por exemplo, o presidente do Brasil, Lula, ele fez algumas críticas pontuais em relação a esta guerra, colocando que esta guerra tem culpa dos dois lados, tanto da Ucrânia quanto da Rússia.
inclusive colocando pontos que não foram muito bem recebidos pelos próprios ucranianos e até mesmo apoiadores da Ucrânia. Em uma fala meses atrás, por exemplo, o Lula ele colocou que a Ucrânia ela deveria ceder território, por exemplo, ceder a Crimeia para encerrar esse conflito de forma imediata. E, inclusive, durante a sua campanha eleitoral, ele criticou essa guerra, falando que isso não levaria a lugar algum, em que ambos os lados vêm sendo prejudicados, pessoas inocentes estavam sendo feridas, mortas e até mesmo prejudicadas pelo êxodo que essa guerra provocou e vem provocando até os dias atuais. Inclusive, ele disse que resolveria essa questão sentando-se ali na mesa de bar, conversando tanto com Putin quanto com Volodymyr Zelensky e, ao mesmo tempo, tomando ali uma cerveja. Então, foram palavras, foram críticas muito ruins, não aceitas pela Ucrânia e que manchou, de fato, a diplomacia brasileira no exterior. E, sob esses efeitos, é claro, das sanções comerciais de toda a Europa contra a Rússia após a invasão na Ucrânia, a Rússia ela se tornou, neste ano, por exemplo, o maior fornecedor de recursos energéticos do tipo diesel para o Brasil, deixando até mesmo os Estados Unidos, que são os tradicionais exportadores deste combustível a nível mundial. Então esse movimento, que também ocorreu em países com boas relações com o regime de Vladimir Putin, por exemplo, Índia e Turquia, contribuiu para que o Brasil se tornasse o segundo maior importador desse produto da Rússia e o segundo, é claro, maior exportador da Rússia para o Brasil. Então, diante desse quadro geopolítico iminente, nessa formosura das relações econômicas, políticas, ideológicas de nações latino-americanas com a Rússia, por que então Zelensky arriscaria uma reunião mal sucedida que poderia prejudicar a imagem da Ucrânia perante o cenário internacional de uma negociação internacional? Não seria cabível, não faria sentido. Como ele sentaria na mesa de negociação ou buscando apoio, sendo que os participantes de fato não participariam? Ou haveria ali rejeição, ou haveria um número bem baixo de executivos, de líderes da América Latina. E a nota, inclusive, a íntegra da nota do governo de Zelensky sobre esse convite dado aos líderes da América Latina, era de fato para buscar apoio. Tá? Então vou ler aqui na íntegra a nota que foi divulgada para esse convite, que posteriormente foi cancelado pelo próprio governo de Zelensky. Abre aspas para a nota do governo de Zelensky. O evento será uma plataforma apropriada para que o presidente Zelensky apresente pessoalmente aos líderes da América Latina e do Caribe informações relevantes e confiáveis sobre a guerra lançada pela Federação Russa contra o nosso país e sobre a necessidade de juntar forças na defesa de regras e princípios fundamentais da lei internacional. Ou seja, ele quis salientar que há muitas notícias e muitas informações sendo espalhadas por todo o mundo. Notícias que vêm com guerras de informação através de notícias falsas, manipulação. Então, a importância de trazer os líderes fisicamente numa sala de negociação ou uma sala de reunião é para colocar realmente de fato o que está acontecendo. Colocar, por exemplo, provas, evidências chocantes daquilo que está acontecendo na Ucrânia para mudar de fato o entendimento da guerra por parte desses líderes da América Latina e assim mudar a sua postura e apoiar ou rejeitar, por exemplo, a Rússia. Apoiar a Ucrânia ou, por exemplo, rejeitar a Rússia. O que seria um dos dois positivo para a própria Kiev. Então, continuando, cuja violação também significa uma ameaça para a América e para o Caribe. Também sobre a possibilidade de países da região participarem na reconstrução da Ucrânia após a guerra, feche aspas. Ou seja, ele coloca aqui que poderia ser uma ameaça para a América Latina,
sem dúvida com essa expansão da hegemonia da Rússia e também da própria China sobre toda a região, mas que de fato isso já se consolidou, principalmente agora com o BRICS mais forte, e reconstrução da Ucrânia, como já vem acontecendo com diversos pacotes de ajuda. Tá? Então o cancelamento ele veio a partir das poucas confirmações e presença, sendo uma delas a do presidente Bernardo Arévalo, da Guatemala, que confirmou a presença. Então, diante disso, a avaliação final do governo de Zelensky foi, de fato, que não seria o momento adequado dessa reunião e assim cancelou o convite. Então, essas divisões na América Latina que a guerra na Ucrânia vem causando ficaram evidentes na cúpula sobre o tema que aconteceu na Suíça, um tema de apoio e também da paz na Ucrânia, que foi organizado em junho. Nessa ocasião, 11 governos da região da América participaram desta reunião na Suíça, mas nem todos desses indivíduos, essas 11 entidades, essas 11 nações que participaram, nem todos foram representados de fato fisicamente pelos seus líderes, pelos seus chefes de Estado. Entre os líderes que estavam presentes, diferente de outros governos de outras nações, foi sem dúvida Javier Milei da Argentina, Gabriel Boric do Chile, Daniel Noboa do Equador e o Arévalo da Guatemala. E o governo Lula também esteve apenas, por exemplo, como observador e não assinou a declaração final, exigindo ali uma estabilidade desse conflito e uma paz de fato para encerrar de fato essa guerra na Ucrânia. E de fato, o Brasil e a Rússia se consolidaram no setor geopolítico, diplomático e econômico após o início desse conflito. E eles se aprofundaram ainda mais com o grupo BRICS, com o grupo dos países emergentes, que agora se expandiu e inclui mais 5 nações no grupo, como o Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Egito. Com isso, esse crescimento do grupo BRICS+, essa hegemonia da China, Rússia e também agora Índia, traz uma função do grupo em redesenhar essa ordem econômica e política mundial, buscando valorizar também, sem dúvida, um dos temas chaves, objetivos chaves desse BRICS é expandir a própria moeda através da ressignificação de uma moeda única, comercial, para enfraquecer o dólar ou simplesmente, entre eles, buscar comercialmente usar as suas moedas unilateralmente como moeda de troca entre eles comercialmente, mas também há um grande projeto de unificação de moedas exclusivamente para o setor comercial externo, para o setor dentro do BRICS, onde cada membro usará uma moeda única para o seu comércio e assim esquecer, por exemplo, o dólar, na tentativa de enfraquecer a moeda americana internacionalmente, mas tudo indica que também poderá se estender esse projeto para o setor interno desses países. Isso significa o quê? Uma substituição possível, que é um projeto possível, da moeda nacional de cada nação, empregando uma moeda única do grupo do BRICS. Então esta foi uma análise desta situação de cancelamento de uma possível reunião com os líderes da América Latina e todo um desenhar por trás desta geopolítica mais intensa e mais tensa em torno desta guerra que já envolveu o planeta inteiro, que muitos já observam como um prelúdio de uma terceira guerra mundial, outros já estão observando mais algo em questão de uma nova ordem já fundamentado, de uma nova ordem mundial econômica e politicamente. Espero que tenham gostado desta análise. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.